igreja. Paz seja convosco, amém. Você pode ficar de pé. Opa, aleluia. Adoramos o seu nome, Senhor. Você pode abrir a palavra do Senhor no Salmo 34. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Se nós estamos na presença do Senhor, nós estamos no lugar certo. Amém? O lugar certo é estarmos na presença do nosso Pai, buscando a face do nosso Pai. Salmo 34 diz assim: pedirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Amém? Um convite o Espírito Santo nos faz para juntos nós unirmos as nossas vozes e adorarmos o Senhor. Amém? Gostaria de orar com a igreja, que você aproveite a presença do Senhor e comece a levantar a sua voz a Ele, derramar seu coração. Amém? Senhor, santo é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Santo é o Senhor, grande é o Senhor, que se inclina para ouvir o nosso clamor, se inclina para ouvir a nossa oração, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua proteção. Que o Senhor esteja derramando do Teu amor em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, Pai. Assim diz a palavra do Senhor, que o Senhor derrama o amor nos nossos corações, através do Teu Espírito, Pai. Nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, nós repreendemos todo mal, todo levante, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor dá ordens aos Seus anjos a nosso respeito, Senhor. O Senhor nos guarda. Eu aplico o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a nossa igreja, Senhor. Coloca anjos do Senhor, Pai. Coloca anjos do Senhor nessa igreja. Senhor Deus, adoramos o Teu santo nome. Nós dependemos, amado Deus, todos os dias do Seu amor. Nós dependemos do Teu cuidado todos os dias, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Exaltado seja o nome do nosso Deus, Pai. Que o Senhor esteja derramando a saúde conquistada na cruz sobre as nossas vidas, Pai. Se alguém entrou doente aqui, que saia, Senhor Deus, curado. Em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que nós podemos andar em Tua presença, seguir a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Pai, é lâmpada para os nossos pés. Nós sabemos que o Senhor derrama força sobre o cansado, o Senhor renova as nossas forças, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus e um Deus de amor, Pai, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Você pode dizer isso? Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Somente o Pai.
Deus tão bondoso, que enquanto nós adoramos, enquanto
Louvo a Deus pelos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Que a mão bondosa do Senhor esteja com você. Que nessa noite haja algo poderoso de Deus para a sua vida. Você crê? Amém, irmão? Crê que da parte de Deus tem algo poderoso para a sua vida hoje? Amém? Sempre que você vier a Senhor, é bom você estar no coração. Eu vim para encontrar com o Senhor, amém? E você pode olhar para o seu irmão e falar: irmão, é bom te ver aqui nessa noite. Fala: é bom te ver nessa noite. Dá um sorriso para ele, não economiza, amém? Que maravilha, a igreja está maravilhosa, está linda. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Nessa noite o Senhor vai falar poderosamente conosco. E nós estamos iniciando o final de semana, que eu quero convidar você, amém, irmão, a estar aqui, amém, com a gente. No final de semana nós vamos fazer, amém, no domingo, temos 2 cultos na parte da manhã e à noite, mas é importante nós sabermos que durante o domingo, amém, irmão, que é o dia do Senhor, a palavra do Senhor diz, obrigado, a palavra do Senhor diz que o Senhor ressuscitou no domingo. Domingo é o dia do Senhor, amém? O dia do Senhor, amém, irmão, um dia que nós tiramos para descansar com a nossa família, é o dia que nós temos para dar atenção para os nossos filhos e para adorar a Deus, amém, irmão? É o dia que nós zeramos a nossa semana, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor fez por nós, porque verdadeiramente o Senhor tem guardado a nossa vida. Você percebe isso, amém, irmão? O Senhor tem guardado a nossa vida. Nós falamos aqui outro dia, e eu gosto de dar testemunho, amém? E nessa semana passada que tivemos o jejum aqui, a Santa Ceia, nós tivemos um grande testemunho do nosso amado irmão Ramiro, nossa irmã Rosana. E eu gosto sempre de dizer, amém, irmão, que Deus age de uma forma que a gente nem percebe, né? E eles fizeram uma viagem, né? E nessa viagem maravilhosa que fizeram, no momento que iam levantar voo, foi interrompido, né, o voo, porque houve um problema elétrico, né? Problema elétrico, e desceram todos do avião, né? E mudaram para um outro avião. E aí, o que eu penso nisso, amém, irmão? A palavra do Senhor diz assim, que às vezes nós não percebemos, né, que o Senhor dá livramento para a nossa vida. E eu creio, amém, irmão, que coisas desse tipo acontecem porque nós estamos sempre na presença de Deus, né? Os nossos irmãos estão aqui, vamos dar uma salva de palmas pela vida deles, amém? Preciosa. E aí, a gente às vezes não percebe as grandes coisas que Deus faz por nós. Então, no culto, é bom que nós estamos aqui e nos lembramos do favor do Senhor, e nós percebemos que a mão bondosa do Senhor tem cuidado de nós. Então, nós no domingo, nós agradecemos a Deus pela semana de vitória e, irmão, oramos sempre no domingo à noite e domingo de manhã. Nós vamos orar muito forte, amém, irmão, para que aquela semana haja uma cobertura de Deus, amém? Quem está entendendo, amém? Na semana nós vamos iniciar orando para que haja uma cobertura de Deus, para que haja um cobrir do Senhor na sua vida. E então no domingo é um dia importante, amém, irmão? Dia de rendermos graças ao Senhor. Eu quero nessa hora orar, falando em render graças ao Senhor, quero orar pelas nossas ofertas. Quero convidar você, eu sei que já ficou de pé um bom tempo, mas eu quero convidar para você segurar a sua oferta na sua mão. Segura a sua oferta. E é importante nós entendermos o que nós fazemos nesse momento da oferta. No momento da oferta, amém, irmão? É o momento de render graças ao Senhor. É o momento que nós nos lembramos do favor do Senhor na área das nossas finanças. Quero que você segure a sua oferta na sua mão, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos então por esse suprimento, pela saúde que o Senhor deu a nós, para termos trabalhado até o dia de hoje, pela capacidade de trabalho. Esse momento, o momento das ofertas, é o momento em que o seu povo, desde o começo das Escrituras, nós lemos Abraão, nosso pai na fé, rendendo graças ao Senhor pelas vitórias e pela trajetória que o Senhor guardou do tempo chamado vida. Então nesse momento quero convidar você de pé só mais um minutinho. É o momento que você fecha os seus olhos, segura a sua oferta na sua mão. Então, com um espírito de entendimento, com o espírito de sabedoria, os irmãos que estão em casa também, nesse momento nós fechar os nossos olhos, segurar as nossas ofertas nas nossas mãos. Muitos irmãos vão ofertar através do Pix, através dessa maneira moderna de ofertar, mas nesse momento consagre a sua oferta, consagre o seu dízimo, amém, irmão? Nesse momento, feche os seus olhos. Pai, aí está então a semente, fruto de um trabalho abençoado, fruto, Pai, de um mês de trabalho cuja saúde foi dada pelo Senhor, e nós trabalhamos com força, com animação nos nossos trabalhos. E esse momento é o momento que nós rendemos graças ao Senhor, é o momento que nos lembramos, Pai,
Quanto o Senhor tem sido bondoso com a nossa casa, com a nossa família. O favor do Senhor está sobre a nossa casa. Eu abençoo agora, consagro os dízimos, a 10ª parte de tudo o quanto o Senhor tem entregue à nossa vida, como diz a tua palavra. Os dízimos são a 10ª parte de tudo quanto o Senhor, dos 90% que o Senhor coloca nas nossas mãos, para nós administrarmos, cuidarmos das nossas famílias, de todas as coisas, dos nossos interesses. E os 10%, como diz a tua palavra, o Senhor não precisa de nada, mas é um reconhecimento de honra ao Senhor, que nós sabemos que a vida que está em nós, que a força de trabalho e a oportunidade são dadas pelo Senhor. Então nesse momento, abençoamos e consagramos as nossas ofertas em nome de Jesus. Você pode se assentar, quem vier à frente, vem dando glória a Deus, vem agradecendo ao Senhor. Cada passo que você vier, dê graças ao Senhor, agradeça ao Senhor com alegria. E eu quero te convidar desde agora então, para domingo nós estarmos aqui, rendendo graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem colocado em nossa vida de bênção, em nome de Jesus, amém? E aí nós vamos ouvir a palavra hoje. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, estenda suas mãos então para cá. Pai, nós te louvamos por este momento abençoado e rendermos graças ao Senhor. Nós sabemos que a tua mão tem guardado a nossa vida, nos sustentado de todas as maneiras. A bondade do Senhor está sobre nós, e é por isso que rendemos graças ao Senhor com alegria no nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus, aplaudir ao Senhor? Amém, irmão? Irmão, antes da palavra, eu quero dizer, amém, que nós vamos ter a semana que vem, amém, um batismo, amém, e nós vamos então dar o primeiro passo, amém. A palavra do Senhor diz assim, que o batismo é o primeiro passo para nascermos de novo, andarmos com o Senhor. Literalmente, a palavra diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se você tiver filhos na idade para batismo, 10, 11 anos, amém? Se você não foi batizado ainda, eu quero te convidar a participar do batismo de Jesus, amém, irmão? O batismo que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele, não tendo pecado, ele foi batizado por João Batista, e ele diz, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, então siga esse caminho, amém? E é o primeiro passo efetivo, e a palavra do Senhor diz que no momento que Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, e ele foi tomado pelo poder do Senhor, amém? É o que é realmente quando nós descemos as águas do batismo, irmão, nós recebemos o Espírito do Senhor sobre a nossa vida, e há em nós, o Espírito Santo habita em nós, e nós temos a marca da promessa de morar no céu. Quem vai morar no céu? Levante a sua mão aqui. Quem tem certeza que vai morar no céu, amém? E a palavra diz que é claro, Jesus foi batizado, não tendo pecado, e esse foi o sinal para que nós seguíssemos o Senhor nessa caminhada. Então nessa hora quero convidar o Dário para vir aqui à frente, amém? E eu quero que você aplaude ao Senhor. Nós vamos receber a palavra. Irmão, preste bem atenção. Hoje a palavra diz assim, ó, que nunca a palavra que Deus dá volta vazia. Então a palavra que você vai receber através do Dário hoje, ela vai fazer algo na sua vida, vai te mostrar o caminho, e essa palavra vai ser uma palavra para vitória na sua casa. Quem acredita nisso, amém? Levanta e fala assim, hoje, olha para o seu irmãozinho e fala, irmão, que bom que você está aqui hoje. Fala, que bom que você está aqui hoje, mas a palavra hoje é para mim. Fala para ele, amém? Aplauda o Senhor. Pega na mão. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Pastor, é bênção. Me ajudou. Porque o tempo foi mais curto para mim falar. E aí quando a gente vai falar ali na salinha, a gente tem mais facilidade, né? Mas quando chega aqui, eu não sei, parece que fica mais estreito. Mas Jesus está aqui, amém? Eu queria, deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Glória a Deus, irmãos. Queria antes, primeiro agradecer ao Senhor por essa oportunidade de falar o quanto Ele é bom para conosco, né? E
queria que você, mais uma vez, fechasse o teu olho, abaixasse a tua cabeça e falar com o Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, nessa sexta-feira, nessa noite gostosa, onde nós saímos da tua casa, onde nós viemos na tua casa, adorar o teu nome, louvar, já fizemos o nosso louvor em adoração a ti. Agora esteja nesse lugar, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e sonda o nosso coração. Muito obrigado por tudo e continue conosco. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo essa palavra. Senhor, fala comigo, porque o meu coração é uma terra fértil. Amém? Agora eu queria que você fizesse... Amém, glória a Deus. Queria que você estendesse a tua mão aqui para mim, essa mão abençoada que você tem, e falasse assim: Senhor, usa esse abençoado para falar, porque só o Senhor pode fazer milagres. Amém? Queria que você abrisse, nós temos o nosso telão, né? Marcos 5. Deixa eu achar aqui. 5:21. Confesso para os irmãos que eu corro do Léo, viu, irmãos? Aí, às vezes eu estou sentado ali, e aí vai caindo nos dias que nós temos que, né, trazer a palavra ali. Aí só que no outro dia eu vejo a mensagem: irmão, e aí? E aí eu falo: irmão, dessa vez dá. Algumas vezes não dá, porque devido ao trabalho, né? E ele chegou em mim e falou para mim se eu poderia trazer a palavra hoje, né? Aí eu falei para ele que, para mim, que dava, né? Mas é diferente, né, irmãos? Lá a gente tem um feedback, né? A gente conversa com o outro, né? E agora aqui não, aqui todos tremem e eu estou tremendo. Amém? Uma vez o Eliezer me deu a oportunidade de falar na época da pandemia, e hoje é a segunda vez que eu estou aqui para falar daquilo que o Senhor fez na vida de um homem chamado Jairo. Amém? Marcos 5:21. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se... Deixa eu colocar aqui esse óculos abençoado aqui, irmãos. Nossa, agora melhorou. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Aí eu tenho uma outra versão aqui, mesmo, tá? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Eu queria falar com a igreja, com os amados, a respeito de um pai de família, de um homem que tinha um carinho muito especial pela sua filha, né?
Aqui nós temos o exemplo do pastor, e o pastor sempre fala das filhas dele, né? O carinho, né? A forma, né? E na minha casa não é diferente. Tem hora que eu fico bravo, né? Mas a gente, quem ama, educa, ensina, mostra. E não é diferente aqui na vida desse pai de família. Quando de repente estava tudo bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Sabe quando está tudo certinho, tudo tranquilo, as coisas estão acontecendo da forma que a gente vive o nosso dia a dia. De repente você está no seu trabalho, ou você está em algum determinado lugar, o telefone toca, né? Nos dias de hoje, o telefone toca. Aí de repente você escuta uma palavra do outro lado, olha... A esposa falando, nossa filha não está legal. Eu não sei, mas ela está quente. Não está legal nossa filha. Não foi diferente naquele dia. Só que naquele dia não tinha telefone. Jairo, vamos conjecturar a situação aqui. Jairo chegou e chegou em casa e não viu a sua filha bem. E aqui é tão gostoso de ler, eu gosto dessa outra versão aqui, que fala assim, quando ele fala para Jesus, fala, minha filhinha, não está legal. Aí já tinha dado os remédios, já tinha feito de todos os procedimentos que a gente faz, amados. Eu não estou falando que remédio não funciona. Funciona sim, remédio funciona. Eu, por exemplo... eu tenho que tomar um remedinho para dormir. Senão eu tenho dificuldade para dormir. Junto com o remédio tem um motorzinho que eu ligo lá e coloco no nariz. Então, o remédio funciona, está sendo uma benção. E eu vou deitar, eu coloco a mão do lado e falei, Senhor, me liberte desse negócio aqui. Que eu preciso dormir normal. Então, algumas coisas acontecem na nossa vida e não tem jeito. Tá? Mas Jesus faz milagre. Porque na vida da filha desse homem aqui, ele fez milagre. Mas antes de tudo isso, ele estava na casa dele, ele viu a filhinha dele naquele estado, que os médicos falaram assim, não tem o que fazer. Aí, o que ele fez? Vou procurar alguém que possa resolver. Só que tinha um problema. Quem era Jairo? A Bíblia fala que ele era um dos principais das sinagogas. As sinagogas, vamos colocar assim, para quem de repente não conhece, era como se fosse a igreja hoje aqui. E vamos dar um exemplo aqui, o nosso Jairo, o nosso irmão aqui, o Léo, é aquele que faz, que corre, que faz. O Jairo era desse jeito, ele sabia de todos os procedimentos, ele tinha o conhecimento da Torá, ele ajudava na parte da administração. Ele era completamente o braço direito de alguém que estava na frente. Então você concorda comigo que ele era um camarada que tinha posições no meio do povo? Só que tinha um detalhe. Aquele que estava na liderança acima deles não concordava com o nosso mestre. Algo não ia dar certo. O que Jairo fez? Eu preciso falar com esse Jesus. Eu preciso falar com esse Jesus. Agora, são situações que ele enfrentou que só quem ama consegue fazer esse tipo. Só quem ama consegue passar por cima disso. Só quem ama. Vamos tentar imaginar que ele chegou na esposa, olha, eu vou procurar alguém que possa resolver esse problema. Mas aí ele tinha que andar no meio do povo, só que ele era uma pessoa pública. As pessoas iam ver. E Jesus estava em um determinado lugar, aquele monte de gente, né? Porque aonde Jesus chegava, as pessoas chegavam perto dele. Amém? Então ele chegou até ali para falar com Jesus. Agora, veja bem, quando ele foi falar com Jesus, as pessoas que conheciam ele iriam vê-lo. Ele teve que passar por cima de tudo isso.
Detalhe, quando ele chegou para falar com Jesus, ele se inclinou-se, dobrou o joelho e falou: mestre, vamos até a minha casa. Agora, veja bem, no meio daquele povo ali, tinha as pessoas que também estavam na posição que ele. Certo? Mas ele não olhou para essa circunstância. O que eu digo para você, não olhe para a circunstância para você conseguir o seu milagre, para conseguir aquilo que você precisa. Às vezes você precisa passar por cima de alguma coisa que às vezes é difícil para você. Mas aquele Jesus que estava ali com as multidões, falando do reino dele, falou com Jairo, é o mesmo que está aqui. A palavra do Senhor diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estará conosco. E aí, nesse momento, Jesus falou assim: olha, Jairo, eu vou até a tua casa. Tranquilo, problema resolvido. Ele olhou para a situação, vim resolver um problema. Eu sei que ele faz milagre, porque até então, um pouco antes disso daí, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus fazia milagres. Até dentro dessa época em Cafarnaum, um pouco tempo antes, Jesus curou a mãe de Pedro, a sogra de Pedro. Estava com uma dor de cabeça e Jesus curou. Então Jesus fazia milagre, fora os outros milagres que ele fez. Aí a Bíblia fala que nesse período Jesus foi para a cidade de Gadara, libertou aquele demônio que deixava aquele homem em prisões. E Jesus já tinha voltado para ele, estava ali de novo. Então ele tinha um conhecimento que Jesus era uma pessoa diferente. Embora todo aquilo que ele já conhecia na época do povo hebreu, ele já lia tudo, já sabia daquilo. Mas Jesus era diferente. Quando ele chegou para falar com Jesus, ele sabia que Jesus podia resolver a situação da casa dele. A filhinha dele estava doente. Até esse momento a filhinha dele estava doente. Amém? Até esse momento a filhinha dele estava doente. Quando Jesus falou com ele que ia para a casa dele, tranquilo, vamos acompanhar. Mas no meio dessa situação Jesus parou. No meio dessa situação Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus falou assim: alguém me tocou. E todo mundo conhece essa história. Se perguntar assim para quem que foi curado do fluxo de sangue? A mulher. Então, Jesus falou: alguém me tocou. E Pedro, muito ousado, falando para ele assim: mestre, no meio desse povo todo aqui, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Não, Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Agora, veja bem, Jairo estava ali, estava do lado ali, e a situação acontecendo, até que a mulher, veja bem, entre a mulher e Jairo, era diferente. Jairo é uma pessoa pública, mas a Bíblia fala que uma certa mulher tinha um problema. Se a gente for analisar, tanto a mulher como a filhinha estava com problema, estava doente. E naquele momento Jesus curava a doença daquela mulher. Aquela mulher, ela se manifestou no meio do povo, preocupada, porque até então ela não podia vir a público, porque na situação que ela se encontrava, aquela mulher, ela se tornava uma pessoa imunda. Então ela não podia também estar. A diferença entre Jairo é que ele podia sair no público, e aquela mulher não podia sair no público. Então para ela também se tornava difícil se manifestar, mas ela sabia que ela tinha recebido uma bênção muito, muito especial na vida dela. Não é diferente na sua vida. É só você, pela fé, tocar em Jesus. E aquele Jesus, torna a repetir, está no meio de nós. E com certeza eu vou falar isso para você, porque a palavra do Senhor diz assim, que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E aqui nós estamos num número maior do que 3. Você concorda comigo? Amém. E voltando aqui para a palavra, irmãos. Foi passando o tempo, passou-se mais um tempo, e Jairo esperando. E aí,
quando a mulher foi falar para, olha Jesus, faz 12 anos que eu venho sofrendo. Os médicos iam lá em casa, levavam remédios, eu tomava. Faz 12 anos que eu sofro. Porque, vamos conjecturar, não foi um negócio, ó Jesus, eu fui curada e já virou as costas. Não, ele foi falar com ela. E nesse momento, Jairo estava ali esperando, porque a resposta dele estava quando ele falou com Jesus. E Jesus já estava indo para a casa dele. Nesse momento, ficou parado ali. Parou-se, a bênção dele parou ali. Porque até então ele chegou, foi falar com o Senhor e parou. Né? E a mulher roubou, entre aspas, né, o tempo dele ali. Né? Mas ela recebeu uma bênção, foi curada e ganhou a salvação. Porque Jesus falou assim, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nós devemos que ter fé, lutar, pedir. A palavra do Senhor, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe. Então nós vamos sempre pedir para o Senhor. Amém? Quando tudo isso estava acontecendo, chegou alguém, um dos colegas dele falou assim, Jairo, pare de incomodar o mestre. Pare de incomodar porque a sua filha já morreu. Jesus olhando para Jairo falou assim, ô Jairo, porque eu acredito que Jesus olhou para Jairo e viu que o semblante dele caiu. Minha esperança se foi. E agora? O que eu vou fazer? Olha para a situação de Jairo. Quando ele chegou nessa situação de que o camarada chegou e falou para ele, ó, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu, as esperanças se acabaram. E ele caiu em si. Vamos conjecturar, ele caiu em si. E agora? Eu vim falar com o mestre, desrespeitei a minha liderança, me dobrei diante dele, e agora, como que vai ser? Mas Jesus olhou para ele, ô Jairo, tenha fé, crê somente, vou aumentar, crê somente, porque eu vou lá e vou resolver o seu problema. E aí Jesus saiu dali, caminhou com ele chegando. Quando chegou lá na casa de Jairo, o que estava acontecendo lá? Mais uma outra multidão. Mas aquela multidão era do contra, né? Aquela multidão estava ali, porque já tinha morrido a menina, tinha morrido. Né? Aí acredito que tinha até as carpideiras lá, mas não é que as pessoas que carpem, não. Carpideira eram as pessoas que eram contratadas para chorar, porque tinha pessoas que não conseguiam chorar, com seu ente querido, ou a quantidade de pessoas era pequena, então era contratado esse tipo de pessoa para chorar junto ali, né? E ter uma quantidade maior. Tinha esse tipo de pessoa, tinha lá. Estava lá tudo envolvido. Quando Jesus chegou ali, Jesus falou assim, o que está acontecendo? Que a menina dorme. Vocês já repararam que essa palavra dorme já aconteceu? Não tinha acontecido porque ia acontecer futuramente na vida de um homem, né? Aí, quando os seus discípulos falaram assim para ele, ó, Lázaro dorme. Então, para Jesus não muda. Tanto a pessoa pode estar morta, para ele dormiu. Ao mesmo tempo que dormiu, ele faz acordar. E se a pessoa estiver morta, ele ressuscita. Não tem, para o Senhor não tem dificuldade. Para nós, como seres humanos, a gente enxerga a dificuldade, a gente vê o problema. Mas para Jesus não existe problema. Não existe. Ele pegou 3, né, do mais próximo, entrou dentro da casa. A galera ficou lá fora, imaginando que um falando para o outro, o que ele vai fazer? A menina está morta. Mas Jesus olhou, né, junto com os pais, olhou para aquela menina e disse, Talita cumi, né? Levanta-te. E a menina levantou. Agora você imagine para um pai que viu a filha morta, que saiu dali, a filha estava doente, num processo que ele estava lá na casa, lá no meio do povo, junto conversando com Jesus, alguém trouxe uma notícia que a filha tinha morrido. Não é assim? Tem pessoas que trazem notícia ruim para a gente, né? Mas o Senhor dá notícia boa.
Chegou e falou para ele, ó, tenha fé, crê somente porque eu vou mudar a história da sua vida. Não é diferente nos dias de hoje, amado. E aí, Jairo ficou muito feliz, né? A sua filha foi curada. Aí quando ele foi, vamos tentar imaginar, quando ele chegou diante da galera dele lá, não, mas Jesus curou a minha filha, né? Não está na Bíblia isso, não precisa nem procurar não. Isso é coisa nossa, né? Mas vamos tentar imaginar, assim, se alguém cobrasse ele, não, mas Jesus curou a minha filha, né? Vocês podem falar o que for, mas ele é diferente. E essa pessoa diferente está conosco nesse lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como louvor dessa noite, à meia-noite, né? Jesus vai voltar. Nós não sabemos se vai ser de noite ou se vai ser de dia. Mas à meia-noite é quando nós devemos falar com o Senhor. No meio do dia, nós devemos falar com o Senhor, estarmos preparados. Porque, amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Eu falo abertamente assim, que ter uma vida com o Senhor não é aqui. Aqui na igreja é fácil, irmão. Aqui a gente pula, aqui a gente canta, aqui a gente adora. Hoje, né, tivemos um louvor abençoado, né? Então é fácil ser cristão. Aqui dentro da igreja é fácil, mas o Senhor está sondando você lá fora. Aonde você estiver, ou você pensa que você sai daqui, o Espírito Santo não vai com você. O Espírito Santo vai com você. Aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Você tem que ser luz aonde você estiver, sabe? Toda vez que eu falo ali na nossa salinha, e uma das coisas que eu sempre cito, né Léo? Eu gosto muito. Jó 1, versículo 1. Quando estava acontecendo uma grande festa no céu. Eu sempre falo isso, irmãos. E eu trago isso para os nossos dias. Trago isso para a minha vida. E eu me cobro. Isso aí eu me cobro. Eu trago isso para os nossos dias. Estava acontecendo uma grande festa lá no céu. Uma grande festa com o Senhor e os seus anjos. Mas de repente entrou no meio dele, nós sabemos de quem é. Satanás entrou no meio dele. Aí a Bíblia fala que foi o Senhor que chegou e falou assim para Satanás: ei, vem cá. Quero fazer uma pergunta para você. Viste meu servo Jó? Imagine que ele falou assim: esse não tem. Então é a mesma coisa, mano. Quando ele falou assim: viste meu servo Jó, fiel a mim, né? Um homem íntegro. Você sabe o que é ser íntegro, amados? Íntegro é você estar dentro da sua casa, no seu quarto, sozinho. Aí o Senhor olha assim, ó, esse é fiel a mim, porque até o pensamento dele agora eu estou vendo que ele é fiel a mim. Cai naquilo que eu estou falando para você, que você estando junto num rebanho é uma coisa, mas quando você está sozinho, andando em algum lugar, o Senhor também está com você e vai estar te observando. Amém? Então o Senhor falou assim para Satanás: viste meu servo Jó? É a mesma coisa. Viste meu servo lá da quadrangular? Você viste meu servo? Você viste? É dessa forma que o Senhor nos enxerga. Devemos andar firme no Senhor. O Senhor vai nos dar a vitória, mas também temos que ser fiel a Ele. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa a cada dia mais te dar livramentos. Eu sou grato ao Senhor pela minha família, pelo meu lar, né? Preciso estar na presença do Senhor. A minha família precisa estar na presença do Senhor. E você precisa estar na presença do Senhor. E estar preparado. Porque o Senhor nos ama. O Senhor tem algo especial na minha e na sua vida. Vou dar para encerrar, mais um exemplo. A Bíblia fala que um dia, eu sempre falo de um dia, eu gosto muito de falar esse negócio de um dia, porque existiu esse um dia. Esse um dia foi muito especial na minha vida e na sua vida. Um dia, o Senhor chamou alguém muito especial e falou assim para ele: eu preciso de você.
eu preciso que você faça algo para mim. Tá vendo aquela igreja quadrangular de Tirapina, assim, assim, assim? Eu preciso que você vá lá e morra por ela. Eu preciso que você vá lá e morra por eles. Porque eles são falhos, eles são pecadores. Porque a Bíblia fala que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Não existe pessoas puras aqui por causa do pecado. O pecado só vai acabar quando a gente chegar no céu, porque aí a presença do pecado não vai estar mais em mim, em você, e nós vamos ser como Ele. A Bíblia fala assim que nós seremos como o Senhor, entendeu? E aí o Senhor falou assim para ele: olha meu filho, vai lá e morra por eles. E o Senhor veio e morreu por nós. E hoje nós estamos aqui salvos, aguardando a volta do Senhor. E esse dia vai chegar e nós vamos partir para o Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar a cada dia mais. Amém? Deus te abençoe. Nervoso porque, né? Olha que benção. Ei, irmão, vamos aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Amém, irmãos. Que maravilha. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. O Dário falou uma coisa muito importante, né? O Senhor está para voltar. Mas hoje, nesse exato momento, o Senhor está voltando para muita gente. Amém? Nesse exato momento nós estamos aqui. Muita gente está deixando esse mundo e partindo para o outro lado. Mas a palavra do Senhor diz assim: que aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Então quero mais uma vez reforçar aqui, o nosso batismo, amém? É algo muito importante, e já temos aqui nosso irmão Rodrigo está ali, né, que vai batizar lá, está firme, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, amém? Está aí animado, né? Gleicinha, família dela. Então, irmãos, se tiver mais alguém, assim, dê esse passo para o Senhor. E irmão, é algo maravilhoso, é um passo extraordinário em que o Senhor vem habitar com a gente de uma forma extraordinária, e é uma ordenança do Senhor, amém? Nós temos visto também, irmão, Deus operar muito. Quem está fazendo o jejum? Deixa eu ver, 21 dias aí, levanta a mão. Glória, amém? Está sendo difícil, meu irmão, aí o jejum? Meu irmão, está sendo difícil demais, né? Foi inventar de tirar o doce, imagina o que está acontecendo, né? Doido já? Mas, irmão, maravilhoso. Estamos no 5º dia, é isso? Amém? É 5º dia do jejum, amém? E Deus tem sido maravilhoso. Vou contar aqui as bênçãos, né? Nós tivemos esse mês muitos livramentos. Que eu falei de nossa irmã Ramiro, né? Nosso irmão Ramiro, nossa irmã Rosana, irmão. Um livramento maravilhoso. Tivemos o livramento do nosso irmão Lezer, que está aqui firme e forte. Vou aplaudir o Senhor pela vida dele, né? E, irmão, nós temos visto Deus guardar, amém, a igreja do Senhor. Mas nós temos visto nesses últimos dias muitos ataques, amém, acontecendo, né? Ataques na área da saúde. Nós nunca vimos, né, um tempo tão cheio de contaminações, tantas coisas, né? Esse mundo realmente está passando por uma fase muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor guarda a sua igreja, amém, irmão? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, ao Senhor os livra. Estava aqui, nós vamos orar agora, amém, irmão? E esse é um momento importante. Nós ouvimos a palavra, nós adoramos, mas nós vamos orar, porque nós temos reservado um bom tempo dos nossos cultos para nós orarmos pela saúde, amém? Por livramento. E eu aqui vendo o Narciso, está ali atrás, amém, Narciso? Quando você vier no culto, né? Vem com o seu coração assim, se veio doente, você vai sair curado daqui, dá glória a Deus. Lembro que o Narciso está ali um dia, o Narciso estava com muita dor na barriga, né, Zila? E aquela dor que ficava por muitos dias, ele falou, vou lá no culto. E aquele dia ele trouxe a fé dele de um nível muito forte. No momento do culto, amém, irmão? No momento da oração ele sentiu, isso marcou a minha vida ali. O Narciso é companheiro nosso de muito tempo, né? Ele sentiu como se tirasse com a mão a enfermidade e não voltou mais. Você pode dar glória a Deus? Né, Narciso? Vamos dar glória a Deus pela vida do Narciso aí. Nossa irmã Helena, irmão. Estou falando aqui porque a gente ouviu a palavra, né, nessa noite. Dário pregou que Jesus cura, está aqui, está curando ainda, amém? Né? A nossa irmã Helena, a semana passada, a nossa irmã, está lendo aí, né? Ela deu para mim um testemunho também que uma dor estava acompanhando ela já fazia uns dias, né? E ela veio no culto e falou, vou ser liberto, né? E veio com a fé dela aqui, irmão. E no momento da oração, Jesus levou embora. Fazia uma semana, mas estava, né,
causando aquela dor e não voltou mais. Amém, irmão? Levou embora? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela aí também. Deixa eu só acompanhar. Irmãos, nós começamos a campanha e distribuímos olhinhos. Quem pegou os olhinhos? Amém, irmão? Olhinhos para ungir, você ungir sua casa. Quem não pegou? Levanta a mão. Quem não pegou o olhinho? Ó, tem ainda aí? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Por que a gente começou o jejum? Isso, Breno, pode levantar a mão. Pode baixar, depois você levanta de novo, tá bom? Ó, presta atenção. Essa campanha nós começamos 21 dias de jejuns, de jejum, e a gente está no jejum muito forte. E nós distribuímos os olhinhos para você ungir a sua família. Nós ungimos, amém? No momento do culto, e nós estamos praticamente em todo o culto repreendendo enfermidades. Nosso irmão Leazer teve um grande livramento, irmão, né? Tá aí com a gente, mas foi uma coisa extraordinária, né? Falo aqui já, depois o Leazer vai dar o testemunho. Caiu uma viga, né, sobre ele, irmão, literalmente o pescoço dele foi quebrado, amém? Né, Leazer? Eu falei, não, mas não trincou, irmão, o pescoço dele foi quebrado, uma viga ficou em cima dele, quebrou o pescoço. Tanto é que depois, no momento que ele foi lá atendido, e depois de uma semana, né, de todo o procedimento, irmãos, o médico falou assim, ó, não sei como é que você está vivo. Vem cá, Lizer, vem aqui contar para nós, porque é muito forte, irmão, não sei como é que está vivo, e está aí, abençoado. Quero aplaudir o Senhor, chamar Ele para dar esse testemunho aqui, porque, irmãos, é assim como a gente falou, nosso irmão Ramiro, nossa irmã Rosana, irmão, eles chegaram domingo aqui, eles contaram, pastor, tivemos um livramento grande, então Deus age na vida daquele que usa a sua fé, e nós temos visto o Senhor guardar. Eliezer vai dar o testemunho, irmão, fica nessa benção aí. Pai seja convosco, irmãos. Primeiramente quero agradecer as orações dos irmãos. Estou com um pouquinho de dificuldade ainda para falar, porque tive que fazer uma reforma aqui, né, irmão? Todo o meu lado esquerdo da minha face precisou ser reconstruída, né? Então eu estou com 25 pinos hoje na face, né? Com 5 placas, que reconstruiu todos os ossos. Eu perdi esse ossinho que nós temos aqui, destruiu tudo, né? Não tive a volta do olho quebrada, aqui quebrou a divisão entre o nariz e a face, quebrou o queixo, quebrou tudo aqui do lado esquerdo, irmão. Então foi terrível, foi um momento ali que eu passei por esse momento um pouco delicado, né? Foi um momento, eu estava em casa, não esperava que isso poderia acontecer, né? O irmão Lárcio estava trabalhando ali em casa e eu quis dar uma ajuda para ele, né? Eu falei, Lárcio, eu vou te dar uma ajuda aí. E ele até não gosta muito exatamente por esse tipo de motivos, né? Que pode acontecer um acidente e o acidente pode machucar o inquilino da casa, então ele nem gosta muito. Mas como a gente se conhece há muitos anos, né? Eu falei, Lárcio, não tem problema nenhum eu te ajudar. Aí eu ajudando ele ali, nós fomos erguer uma viga de madeira que estava fazendo um pergolado lá em casa. E essa madeira ela golpeou. Do que ela golpeou, eu fui de cara no chão, rasgando a orelha, bati a cabeça numa viga de cimento. E essa madeira ela quebrou uma vértebra do pescoço, né? E quebrou toda a face. E ali no momento que ele foi a primeira pessoa que me socorreu. Ele fez toda a manobra, graças a Deus, Deus capacitou ele. Ele fez a manobra para mim não afogar com sangue. Tive uma hemorragia muito forte, perdi muito sangue. E nessa manobra ele também foi orando. No mesmo momento que ele estava ali comigo, ele foi orando, né? Ele literalmente, irmãos, ele me protegeu ali e orou no momento que ele estava ali comigo, a todo tempo, enquanto o SAMU não chegava, né? Foi coberto de oração. E nesse momento o SAMU chegou, colocou o colete cervical, e dali eu fui encaminhado para o hospital daqui de Tirapina. E dali demorou um pouquinho, porque precisava do processo para ser transferido, né? E teve até um enrosco nesse processo. Quero até agradecer aqui ao irmão Gabriel, que teve uma intervenção através dele, que buscou auxílios através da sua ligação com a saúde, e rapidamente foi ouvido e foi feita a transferência, onde eu dei entrada no hospital lá de Rio Claro,
onde já fui encaminhado imediatamente para a UTI, onde eu fiquei 3 dias na UTI, né? E ali fui sendo medicado, e aí com o acidente aconteceu na segunda, eu só fui operado no sábado, né? E nesse momento teve algumas complicações, tive febre, que não me preocupava bastante, né, os médicos. E depois que eu saí de lá, né, irmãos, deu tudo muito certo. Eu saí de lá, vim para casa, demorei uns 2 dias em casa para ter força, para se colocar em pé, fiquei muito fraco. Perdi ali de 5 a 6 quilos lá, nesses 8 dias que eu fiquei, perdi 6 quilos lá. Até agora eu não estou conseguindo comer ainda, não posso mastigar, tem que ser tudo papinha de neném ainda, tá? Eu voltei a ser criança de novo, né? E agora, essa semana, eu tive uma notícia. E ontem eu vim aqui, o pastor estava aqui, e falei, pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso que Deus intervenha. Que teve uma secreção onde o organismo estava rejeitando todas as placas. Aí o pastor orou, repreendeu, e hoje, para a honra e glória do Senhor, não teve secreção, já saiu todo o pus, e graças a Deus, irmãos, agora estou melhorando dia após dia, né? Mas eu sei que a mão bondosa do Senhor está estendida sobre a minha vida. A todo tempo, eu sempre falei para os irmãos aqui que tem hora que se existe uma pergunta que eu faço para Deus, é essa: Senhor, por que o Senhor me ama tanto? O que eu tenho? O que o Senhor espera de mim? Então, queridos, que nós tenhamos esse propósito de poder adorar a Deus, levar essa palavra de quão grande e quão bom o Senhor é nas nossas vidas, e quantos milagres Ele já fez. E eu digo que os anjos estão tendo bastante trabalho comigo, viu, querido? Eu dou trabalho para anjo, porque quando eu saio no quintal, o Senhor acho que fala assim, pode descer um caminhão de anjo lá, que ele foi para o quintal. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, mais uma vez, pelas orações. Aleluia. Eliezer, e o camarada ficou bonito mesmo, hein? O cara já é bonito na natureza, né? Vamos aplaudir o Senhor, amém, irmão? Irmãos, então olha, o Senhor tem guardado a nossa vida, e nós temos sido, tem guardas de anjos na nossa vida, amém, irmão? Mas a gente pensa assim, mas por que acontece? E se você não ora, já pensou que se a gente não orasse, o que já teria acontecido? Essa é a grande verdade, amém, irmão? Então o que Deus já guarda, o que aconteceu com Eliezer foi extraordinário, porque quebrou o pescoço, já era para ter, né? Ido mesmo na glória. E ontem, né, nós tivemos essa experiência maravilhosa. Eu louvo a Deus porque você está aqui e nós estamos aprendendo, irmão, nesse mundo cheio de maldições, a depender de Deus e ser guardado pelo Senhor, amém? E nós tivemos mais uma benção ainda, a Karina na última sessão, né, da quimioterapia, na última sessão e no exame, né, que ela fez, o câncer dela desapareceu, não achou mais. Você pode dar glória a Deus? Desapareceu, amém, irmão? Desapareceu, simplesmente desapareceu. E como desapareceu da Regiane, que já era um caso terminal, tá aí, a Regiane não está aí hoje? A Regiane está trabalhando, né? Então, tá na formatura da Vitória, amém, irmão? Ela já era para ter ido embora, quantos anos atrás, Eliezer? Uns 3, 4 anos atrás, tinha uma declaração de morte para comprar caixão, mas ela falou, vou viver porque Jesus, e Deus deu a vida para dar glória a Deus. Então tudo isso que nós estamos dizendo, irmão, para você nesse momento da fé, acredite que Jesus está aqui, Ele está operando, mas Ele precisa da tua fé, igual o Dário pregou aqui, amém, irmão? Então, vamos orar nessa hora, e se você tem alguma coisa para Jesus fazer, você crê que Ele pode fazer? Quem crê que Ele pode fazer? Eu sei que hora que acaba o culto aqui mesmo, nessa igreja? Às 9 horas, mas tá bem. É a igreja nossa mesmo, também disso daqui, né? 9 horas, amém, irmão? Então, tem uns minutinhos aí, mas eu queria dar esse testemunho, né? Pra gente entender
que a vir na casa do Senhor não é uma caminhada inútil. Você está buscando a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, busque a face do Senhor, você vai encontrar, né? Tiago fala assim, aproxime-se de Deus e Deus vai se aproximar de você. Eu não sei o que você está passando, essa é uma chave, uma frase que todo mundo fala, né? Eu não sei o que está passando, mas eu sei que Jesus te trouxe aqui para operar maravilhas e milagres. Vamos orar? Quero convidar você, nesse momentinho, para você abaixar sua cabeça, e nós vamos orar, primeiro momento sentado, depois do momento da oração nós vamos ficar de pé, porque nós vamos combater, amém, irmão? O que tiver que ser para ser combatido. Então feche os seus olhos, eu quero nesse primeiro momento orar com você. Se houver enfermidade, amém, irmão? O olhinho já pegou lá? Quem não pegou o olhinho? Levanta a mão. Quem não pegou o olhinho, pode levantar. Agora não estou vendo mais ninguém, mas tudo bem. Mas já nós estamos vendo, amém? Fica com a mão levantada, você vai levar. Tem aí bastante ainda, né? Você vai levar 2 olhinhos, um para você e outro para você entregar para alguém que está sofrendo, está precisando de ser curado de milagre. Isso. Você vai, então um vai ficar com você e o outro você vai usar para dar para alguém, evangelizar. Diz assim, ó, Jesus tem feito milagres lá no nosso povo, e é uma verdade, amém? Jesus tem feito milagre. Leve esse olhinho, unja, e Deus vai fazer na sua vida, amém, irmão? Então, vamos nesse momento, feche os seus olhos. Está distribuindo lá. Isso, irmão, pega o olhinho. Então a sexta-feira é o dia que a gente vem para combater, amém, irmão? Combater o mal mesmo. Domingo a gente vem para agradecer a semana e iniciar uma semana guardada pela presença do Senhor. Quero até convidar você mais uma vez. Então nós vamos ser rápido na oração. Já quero começar desde já orando. Nesse primeiro momento quero que você feche os seus olhos. Segure o seu olhinho que você tem aí na sua mão. Pai, hoje nós ouvimos aqui grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai, eu creio que nesses últimos dias e nesses 21 dias, o Senhor tem nos chamado para orar. Antes das coisas acontecerem, de muitas coisas acontecerem, o Senhor tem nos chamado para levantar, para orar pelo nosso povo, guardar. E nós já tivemos, antes de começar o nosso jejum, livramentos de morte, Pai. Livramentos de queda de aeronave, eu acredito nisso. O Senhor ouviu, o Senhor guardou o teu servo, o Senhor permitiu que a vida permanecesse sobre ele. Pai, nessa noite, nós estamos orando agora, nesse momento, pelas coisas que poderiam vir a acontecer. O meu irmão e minha irmã está hoje orando comigo aqui, Pai. Ouviu muitas coisas, mas nesse momento nós queremos te agradecer para o Senhor guardar na nossa vida, a vida da nossa família até o dia de hoje. Pai, eu quero também orar, daqui a pouco nós vamos orar pelos enfermos, como nós falamos aqui. Nós também demos o testemunho, Pai, de um menininho de 9 anos, Pai, lá da cidade de Charqueado, pastor Alexandre, Pai, que ele havia passado por um câncer no cérebro e tinha perdido o olho, Senhor. O nosso irmãozinho, pastor Alexandre, orou para ele há uns 20 dias atrás, um mês atrás. E aquele menino veio à frente, e o pai dele disse assim, ó, meu filho, Jesus vai curar, ainda que o médico tenha dado um decreto que ele não vai mais enxergar, por causa do câncer, toda a parte da ótica dele foi perdido do lado esquerdo, mas ele veio à frente no culto da igreja, Pai, ele veio à frente e disse assim, não, o Senhor continua operando, e está operando, e naquele momento a visão do menino voltou. Pai, o que é isso que nós estamos vivendo nesses tempos difíceis? Tanto desespero, tantas pessoas perdendo a sua fé, tantos escândalos, tantas coisas, mas o Senhor começou a mover milagre no meio da igreja, dizendo a igreja do Senhor marcha vitoriosa, caminho do céu, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e você faz parte. Eu não sei o que você está passando, mas nesse momento, já cabeça baixa, olhos fechados, Pai, eu abençoo meu irmão, que no momento que ele se levantar, os irmãos de casa também, nesse momento que eu estou orando por eles, dizendo o que o Senhor fez, a fé deles está sendo amplificada, porque ele tem coisas para receber, eles têm milagre, Pai, em nome de Jesus, que no momento que eles se colocarem de pé para a oração, eles vão se colocar como guerreiros para sua casa, guerreiros para sua família, e nós vamos ordenar, assim como Jesus ordenou que a morte saísse da filha de Jairo, como o Dário pregou hoje aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, não tema a sua enfermidade, não tema a tua crise, não tema a tua falta de dinheiro que entrou na tua vida agora, ou desemprego, não creia nisso, mas crê no que Jesus está falando,
crê no Senhor, crê somente, e o Senhor vai levantar a tua vida. Então nessa hora eu quero te convidar para ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, os irmãos de casa também, se você estiver aí no celular, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica de pé, que esse é o momento em que o milagre do Senhor está agindo. 21 dias de jejum, nós estamos no 5º dia, irmão. O alvo do nosso jejum, o alvo de que vai ser alcançado nesse jejum Brasil inteiro, 5 milhões de pessoas. Esse é o número que nós estamos orando no Brasil inteiro. Então, Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora a esta corrente poderosa de jejum e oração, e dizemos: a enfermidade que está atormentando a tua vida, a tua casa, você se levanta agora em nome de Jesus. Às vezes não tem ninguém doente em casa, mas há uma enfermidade da alma, uma tristeza profunda de um filho que não sai do quarto, de um filho que não quer fazer nada na vida porque está triste, amargurado, angustiado, ou de alguma pessoa que está doente na sua casa com a enfermidade da depressão, a enfermidade da alma, da mente. Em nome de Jesus, agora você vai levantar do seu lugar, vai estender a mão para a tua casa, a direção da tua casa, e como guerreiro que você é, você vai dizer assim: ó, eu vi sair da minha casa, eu saí da minha casa, fui à casa do Senhor, adorei ao Senhor, rendi graça, ouvi a palavra, e agora eu vou usar minha fé em nome do Senhor Jesus. Você vai ordenar, meu irmão, nesta hora, que a enfermidade, que todo o mal que está atingindo a tua casa, pode ser em qualquer âmbito, ou na área financeira, ou na área espiritual, ou na área das emoções, dentro do casamento enfermo, relacionamentos enfermos na família, ninguém se entende, muita briga, muita contenda, não há paz dentro de casa. Eu quero te dizer que Jesus é o príncipe da paz, e se você invocar o nome dele, eu quero você, irmão, que está me ouvindo na internet, você que está aqui, você não veio à toa. O Senhor começou a mover um tempo de milagre. Você está ouvindo o que Jesus está fazendo aí? Está curando enfermos, curando câncer, restaurando saúde, tirando com a mão. Nesse momento, eu quero que você estenda a mão para a tua casa e diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito na minha casa esse deserto, esta enfermidade, esta contenda, este mal, este tempo ruim financeiro que alcançou minha casa, desertos. Em nome de Jesus agora, eu quero que você levante a tua voz e diga: em nome de Jesus agora, eu estou de pé e eu ordeno pelo nome de Jesus, pela igreja do Senhor. A palavra diz que a igreja do Senhor é poderosa, marcha a caminho do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Estenda e declare na sua casa: eu oro agora, e quando eu voltar para minha casa, a minha casa já vai estar em outra atmosfera. Se saiu na briga, se saiu na contenda, se saiu na desavença, se saiu naquele clima terrível de casal, você vai declarar: vou voltar para minha casa, mas Jesus volta comigo, e quando ele entrar lá, a paz vai reinar, a situação vai ser sanada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar agora por você. Amém. Você estendeu a mão, agora eu quero que você estenda a sua mão. Quero orar por você agora. Se você tiver enfermidade na sua cabeça, põe a mão na sua cabeça agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, utilizando agora, nesses dias em que tantas enfermidades tomam o mundo, é dengue, é tanta coisa ruim, e as pessoas não param de sair dos hospitais, Pai, de todas as maneiras. Quando não é um, é outro, quando não é outro, as enfermidades estão infestando, Pai, a cidade, o estado. Mas nós agora, no nome de Jesus, nós oramos agora para a cabeça do meu irmão. Eu oro agora, do alto dessa cabeça, toda a enfermidade no cérebro, toda a enfermidade nas meninges, Pai, toda a enfermidade no alto da cabeça, dor de cabeça, pontadas agudas na cabeça, em nome do Senhor Jesus, inchaço, inflamação, infecção no alto dessa cabeça, nos ouvidos, na garganta, em nome do Senhor Jesus agora. Assim como você ouviu, a infecção pode ser parada, sanada agora. Creia nisso, põe a mão na sua cabeça, diga: em nome de Jesus, na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer um dos filhos, dos parentes de casa, você pode colocar a mão na sua cabeça representando. Repreendo em nome de Jesus agora, Pai, da cabeça, Pai, do alto da cabeça, dores na cabeça, enxaqueca, Senhor, inflamação, toda a inflamação nas meninges, toda a inflamação na cabeça, nos ouvidos, na garganta, Senhor, dificuldades para respirar agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai agindo, vai tirando agora, Senhor, dos canais de respiração, todo entupimento,
sofrimento, tudo aquilo que impede respirar, em nome do Senhor Jesus, na garganta, Senhor. Vai, Pai, coloca as mãos na garganta, todo caroço, todo nódulo, toda infecção, tudo que toma parte dessa parte do pescoço, da cabeça, em nome do Senhor Jesus, agora que o teu sangue alcance. Seja a criancinha, Pai, que reclama de dor, seja a criancinha que via todas as vezes está com infecção nos ouvidos, ou para a garganta, mãe, em nome de Jesus, ore agora, não aceite na sua vida e na vida da sua família este mal agora. Nós oramos, Pai, para que tudo que nós oramos agora, nesse instante, o Senhor nos dê resposta de oração. Os irmãos e as pessoas que estão ouvindo em casa, e os que estão aqui agora, nós declaramos, Pai, até o pescoço, que a tua mão agora, maravilhosa, tire todo o mal, remova, em nome do Senhor Jesus, toda sinusite, todo o mal que causa dores terríveis, em nome do Senhor Jesus agora, toda a inflamação, tudo, em nome de Jesus, seja removido, seja expelido para fora agora, Pai, em nome de Jesus, nos tórax, Pai, no tórax dessa pessoa, nos ombros, Senhor, Pai, nós repreendemos agora todas as veias entupidas, nós repreendemos, Pai, todo o mau funcionamento da circulação, o coração, Pai, em nome do Senhor Jesus agora, vai destruindo todo o mal, todo impedimento, esta pressão alta, Senhor, essa diabetes agora, em nome do Senhor Jesus, vai passando, Senhor, desentupindo as veias deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus agora, Pai, este coração com mau funcionamento, que o Senhor coloque as tuas mãos agora, e que o milagre do Senhor alcance esse coração, Senhor, toda a distribuição sanguínea, Senhor, neste corpo, em nome de Jesus, abençoa os rins, Senhor, cura agora, tira todo o cálculo, toda a pedra, em nome do Senhor Jesus, esse rim, que muitas vezes acumula, Senhor, pedra, e é sempre um sofrimento, em nome do Senhor Jesus, vai limpando agora, destruindo, Pai, desfazendo esse mal, no fígado, Pai, nos rins agora, em nome do Senhor Jesus, todo aparelho digestivo, intestino, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que têm problemas sérios com o intestino, não funciona, às vezes fica muitos dias, Pai, ali com congestionamento, Senhor, que o Senhor libere graça agora, livre essa pessoa, Pai, câncer no intestino, câncer no fígado, câncer no pulmão, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, toda trombose na perna, toda trombose nos braços, toda trombose nas veias do coração, tromboses nas pernas, Senhor, nós repreendemos este mal agora, nós clamamos ao Senhor por milagre, em nome do Senhor Jesus, alcança agora, Pai, essas pernas que sentem muitas dores profundas, a coluna, Senhor, vai liberando graça agora, em nome de Jesus, esse momento que o Senhor separou para nós declararmos, dar nome à enfermidade e mandarmos embora agora, no nome de Jesus, toda a enfermidade nas pernas, Pai, nos pés, em nome do Senhor Jesus, na junta, nos ossos, Senhor, em nome de Jesus agora, que o sangue do Cordeiro passe sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vitória, Pai, nós declaramos vitória, Pai, nós oramos também por pessoas que têm perturbações noturnas, pessoas, Pai, que têm problemas, Senhor, à noite para dormir, em nome do Senhor Jesus, Pai, insônia, agora a palavra do Senhor nos diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, em nome de Jesus, agora que caia sobre cada um dos que estão aqui, Pai, a paz que excede todo entendimento, se por problemas físicos que impede o sono, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos agora a cura, em nome do Senhor Jesus, Pai, estenda a sua mão agora, e se alguém, Pai, nesse momento, sentiu, Pai, nesse momento da oração, que o mal estava indo embora, que o mal estava saindo, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, sobre a vida deles, libertação total, completa, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos também pela vida da irmã Maria, que está pedindo oração, eu não sei qual o problema, mas nós oramos agora e declaramos a bênção do Senhor, sobre os que estão aqui, e sobre os que estão em casa, em nome de Jesus, quem crê que recebeu da parte do Senhor, unção de vitória, dá um glória a Deus, pode se assentar, amém, irmão, sente aí, amém, irmãos, em nome de Jesus, marca aí, de repente você veio sentindo alguma coisa, estava ruim esses dias, irmão, marque aí, hoje teve libertação no nosso meio, amém, irmão? No momento que nós estávamos orando, eu senti no meu coração que o Senhor moveu, libertou, e você vai dar esse testemunho aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nesta hora, irmão, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Tem mais algum recado nosso? Algum recadinho aí? Tá tudo em ordem? Vamos ficar de pé que nós vamos embora agora. Tem alguém nos visitando hoje? Deixa eu ver, tem alguém nos visitando?
Vamos ficar de pé, nós já vamos embora. Tem alguém visitando pela primeira vez? Ou todos de casa? Todos de casa aqui? Glória a Deus. Irmão, no momento da oração, teve alguém que sentiu assim, ó, algo que foi liberto? No momento que nós estávamos orando, você pode levantar a mão, não vou te chamar aqui na frente. Só quero, no momento que nós estávamos orando, você sentiu que realmente Deus passou para aí e libertou. Teve alguém que sentiu algo que nesse momento, amém, irmão? Passou por você um arrepio, você sentiu, opa, fui liberto agora. Em nome de Jesus, alguém recebeu nesse momento? Amém, irmã Zila lá atrás. Também teve mais alguém? No momento que a gente ora, irmão, às vezes você sente um arrepio, sente um calor. É nesse momento que Deus está agindo. Amém? Tem mais alguém aí? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite maravilhosa. Te louvamos porque o que nós oramos aqui, repreendemos aqui, Pai, não vai voltar para a casa deles com eles, Pai. Em nome de Jesus, não vai, mas eles voltam para casa na companhia dos anjos, debaixo da bênção do Senhor. Pai, nós oramos também por todo o processo, Pai, jurídico, que causa sofrimento, problemas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos agora libertação, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Domingo nós vamos estar aqui novamente, Senhor. Abençoa os meus irmãos, dê força, que nós possamos iniciar uma semana adorando o Senhor no dia do Senhor e começando uma semana debaixo da unção de céus abertos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo e seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Olha para o seu irmão que está do seu lado.